do Senhor Jesus. Aproveitando que você está sobre os pés, convidar para que você possa abrir sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos fazer menção apenas do verso de número 11. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, apenas o verso 11. Que diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Amém? Podeis assentar? Sua cabeça curvada, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, em cuja presença estamos nessa noite, não somente diante do Senhor, mas agora diante da sua palavra verbalizada, lida. E todos nós que aqui estamos, Senhor, precisamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração por intermédio da sua palavra. A tua palavra já foi cantada e já fomos ministrados através da palavra cantada, mas chegou o momento em que nós precisamos ter o nosso coração atingido pela palavra do Senhor, verbalizada nessa noite. Desconstrua, Senhor, todos os nossos preconceitos, pressupostos, diante da sua palavra, Senhor, que nada possa ficar em pé, que a mesma possa sobrepujar tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é mundano, e que o Senhor, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, possa, Senhor, vencer as nossas defesas, trazer iluminação à nossa mente para que compreendamos o teu ensino nesta noite. Seja em tudo o teu nome glorificado, que através da sua palavra possa haver transformação, renovo, possa haver, Senhor, libertação, salvação, possa haver edificação, e tudo isso para a glória do teu nome. Continue conosco, nos abençoando poderosamente. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, dando continuidade à nossa exposição, nessa missiva, nessa carta, no nosso encontro anterior, nós trabalhamos e falamos sobre a identidade do povo de Deus, tendo por base os versículos de número 9 e 10. E hoje nós vamos iniciar uma nova sessão. Pedro, ele, assim como os demais escritores neotestamentários, ele sempre trabalha a questão dogmática, a questão do ensino doutrinário, como também ele não deixa de trabalhar a questão da praxe cristã, da ortopraxia, da ética. E Pedro agora, a partir do verso que nós lemos, ele faz exatamente isso. Ele havia tratado dos privilégios recebidos pelo povo de Deus. Foi isso que ele falou do verso 1 do capítulo 2 até o verso de número 10. Todos os privilégios daqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, recebem, desfrutam, gozam. E agora, a partir do verso 11, Pedro vai advertir, chamando a atenção da igreja, dos servos de Deus, para os deveres que agora eles devem assumir, eles devem ter, já que foram alcançados pelo Evangelho, já que agora
é a geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo de Deus, agora não é apenas gozar dos privilégios que recebemos e que temos em Cristo Jesus. Pedro agora chama a atenção para que aqueles irmãos a quem ele endereça essa carta, e no tocante, quando contextualizamos nós também, precisamos ter, e eles precisavam ter, sobre os deveres que eles deveriam assumir. Agora que, pela graça de Deus, por misericórdia de Deus, haviam se tornado povo de Deus. Então ele faz essa transição entre o que Deus concedeu aos cristãos e como isso deve agora refletir no mundo, de forma que aproxime ou que venha a aproximar outras pessoas a Deus. Chamar a atenção de outras pessoas para o Evangelho, para o cristianismo. Então Pedro vai abordar a questão aqui, queridos, da submissão. E ele vai fazer isso a partir do verso 11, em várias frentes, em várias áreas. Desde o contexto do governo, do trabalho, da família e da igreja. É sobre isso que ele vai falar, os deveres sociais do cristão. Porque esse Deus que nos chamou, que nos constituiu, que nos fez geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo, ele também instituiu o lar, o governo humano e a igreja. E como ele instituiu tudo isso, ele tem o direito de dizer como essas instituições devem ser administradas e como o seu povo precisa se comportar em relação a cada uma dessas instituições. Porque o mesmo Deus que salva o seu povo requer desse povo salvo obediência em todas as áreas da vida. Existe uma advertência bem conhecida de Adab Tozer, que ele diz o seguinte: para evitar o erro da salvação pelas obras, principalmente nós reformados, muitas das vezes nós caímos no erro oposto, da salvação sem obediência. Nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas também não seremos salvos se não formos obedientes. Nós não podemos sair de um extremo e ir para o outro. No Evangelho não há polarizações, mas há um equilíbrio, uma dinâmica, uma realidade íntegra e verdadeira. E aqui o contexto desses irmãos, em meio a tantas injustiças sofridas, porque é essa a realidade desses irmãos a quem Pedro se dirige, no meio do fogo de toda a perseguição crescente que eles enfrentavam, Pedro chama a atenção daqueles irmãos e mostra a importância da submissão na vida do cristão. A submissão, queridos, é uma evidência da plenitude do Espírito Santo. Você quer conhecer um crente cheio do Espírito Santo? É aquele que é obediente ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Não é aquele que faz estripulia, faz careta, que pula, que planta bananeira. Isso aí pode ter outros nomes. Mas quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa submissa, obediente. Seja no lar, na igreja, no governo, no trabalho, aonde ele estiver inserido. Essa é uma realidade bíblica, é isso que Pedro chama a atenção daqueles irmãos a quem ele se dirige. E além da submissão ser uma evidência da plenitude do Espírito, é também uma prova cabal que estes de fato obedecem a Deus. Os cristãos maduros, por causa e devido serem obedientes a Deus, submetem-se ao governo, isso no Senhor, tá? Vou abrir um parênteses aqui. Submetem-se ao governo no Senhor. Naquilo que não vai infringir nenhuma lei escrita nas Escrituras. Amém? Está dando para entender?
Então, o cristão maduro, por causa de serem obedientes a Deus, submetem ao governo, submetem-se aos seus patrões, no Senhor também, e submetem uns aos outros. Pedro, nessa perícope na qual nós estamos iniciando aqui, ele vai falar, ele vai trabalhar, ele vai instruir sobre exatamente a praxe cristã. Como eu disse, em várias áreas. E nós vamos começar falando sobre o comportamento cristão. Essa é a primeira área que Pedro vai trabalhar. Comportamento cristão em relação ao mundo. Como é que nós devemos nos comportar? Agora que nós já desfrutamos de todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E a maneira que Pedro se dirige à sua audiência que é interessante. Ele se dirige a eles com um tom paternal, um tom de um bom pastor. Um tom daquele que ama, daquele que se importa. E ele começa a dizer o seguinte: amados. Esse é o termo que ele utiliza. Amados. Ele se dirige àqueles irmãos como amados. Uma expressão de seu afeto para com eles. Eu amo vocês. Uma expressão em que deixa muito claro que Pedro amava aqueles irmãos. E, mesmo eles estando em meio às tribulações, e esse afeto, queridos, era baseado no amor de Deus por eles. Eles poderiam estar sendo odiados, vilipendiados e perseguidos pelo Império Romano, pelo mundo, mas eram amados por Pedro e certamente amados por Deus. E esse amor em que Pedro tem pelaquela igreja, ou pelas igrejas que estavam nas 5 províncias romanas, leva a exortá-los. Faz com que Pedro então exorte aqueles irmãos. Porque amar, queridos, inclui exortar. Embora que nós vivemos numa geração que não entendem dessa maneira. Que acham que quando são exortados, advertidos, é porque não se ama. Mas na verdade amar inclui exortar. Que é o que Pedro vai fazer logo em seguida. Ele começa dizendo: amados. Aí ele diz: insisto em que? Ele vai insistir aqueles irmãos. Ele vai começar a exortar. E exortar, querido, significa pedir alguma coisa de maneira fervorosa e apropriada. Na Almeida Revista e Corrigida diz: peço. Amados, peço. Essa é a expressão que Pedro utiliza para se dirigir à sua audiência. Como também na NTLH vai falar assim: eu peço, eu estou pedindo a vocês. A ponto de parecer uma insistência. Na NVI, na versão que eu li, ele diz assim: insisto. É a maneira que ele se coloca. É uma súplica com autoridade. Eu estou suplicando, e eu posso fazê-lo, porque eu tenho autoridade para isso. Pedro então os exorta, e pondera algo interessante. Ele diz: olha, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Ele vai ponderar o seguinte: como estrangeiros e peregrinos, ou seja, como vocês não pertencem a este mundo mais. A cidadania de vocês não é permanente neste mundo. Já que vocês buscam uma cidade cujo o arquiteto e fundador é o Senhor, insisto com vocês.
É isso que ele está dizendo. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês não são daqui. E por vocês não ser daqui, eu insisto com vocês. Eu os exorto a vocês. É importante, irmãos, lembrar que todas as exortações morais e éticas do Novo Testamento se baseiam, têm a sua fundamentação na obra expiatória de Cristo Jesus pelos seus eleitos, pela sua igreja, pelo seu povo. É o que Paulo faz em Romanos capítulo 12. O interessante é que Paulo em Romanos, ele trabalha do capítulo 1 ao capítulo 11, falando, ensinando, trazendo toda a ortodoxia à igreja de Roma, toda a dogmática, toda a doutrina. Quando ele chega na parte prática, na praxe cristã, na ortopraxia, ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ele faz a mesma coisa que Pedro faz. Olha, eu rogo-vos, eu os adverto, eu vos advirto, eu vos peço com súplica, que por causa dos atos salvadores de Deus, vocês se apresentem. Aí ele começa a introduzir a ortopraxia. Pedro não faz diferente. Depois que ele mostrou aqueles irmãos toda a obra de Deus, na pessoa bendita de Cristo Jesus, em resgatá-los, em torná-los pedras vivas, que está sendo construída como casa espiritual, como a geração eleita, a raça eleita, o povo santo, o povo adquirido, o sacerdócio real, o povo exclusivo. Agora ele está dizendo: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Pedro faz a mesma coisa. Primeiro ele apresenta toda a obra redentiva de Cristo. E agora ele vai trazer e chamar a atenção desses irmãos para os seus deveres. De pôr em prática, de desenvolver a salvação recebida. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim: ponha em prática a salvação de vocês. Ou desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, vivam como salvos. Vocês já foram salvos, mas agora vocês precisam viver como salvos. E aqui a atenção que Pedro chama, quando ele afirma como estrangeiros e peregrinos do mundo, significa: vocês não são daqui. Ele tem que ficar preocupado ou se envolvendo com as coisas daqui. Isso aqui é transitório, isso é passageiro. Porque a nossa cidadania está no céu imarcessível de glória. Nós somos o povo de Deus, que ainda caminhamos por aqui, mas nosso destino final não é aqui. Por isso que ele está dizendo: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês não são desse mundo. Vocês objetam o céu, a eternidade com Deus. Então eu vou insistir com vocês, para que vocês dêem atenção a algo que é imprescindível e pertinente àqueles que servem o Senhor Jesus, que tem o Senhor Jesus como o seu Senhor. E o que? Pedro os exorta ao que exatamente? Ele os exorta a se absterem das paixões carnais. É isso que ele mostra no verso. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. Algo interessante isso aqui. Ele já tinha mostrado toda a parte da doutrina. Olha, vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Olha, vocês estão fundamentados na palavra, que não é perecível.
Olha, vocês precisam desejar essa palavra, vocês precisam se aproximar de Cristo Jesus, a pedra viva. Como vocês também estão sendo, como pedras vivas, sendo utilizados para a edificação de uma casa espiritual. Olha, vocês que creram na mensagem do Evangelho, vocês nunca serão envergonhados, porque agora vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo exclusivo de Deus. Aí ele para e diz assim: amados, insisto em que, como forasteiros e peregrinos, vocês se abstenham das paixões carnais. Pedro aqui se refere aos desejos pecaminosos que brotam do coração corrompido do homem. Paixões, aqui é um termo comum para desejos e vontades de qualquer tipo nos escritos que nós temos. Mas aqui esse mesmo termo, em que Pedro utiliza nesse contexto propriamente, e em vários outros textos e escritos do Novo Testamento, sempre paixão é utilizado no sentido negativo. Não é algo bom. Pedro está dizendo: olha, existe algo em vocês que vai tentar circundar vocês, que vocês precisam tomar a decisão de abster-se, de se afastar, de dizer não. Isso, paixões aqui, é um desejo intenso de ter aquilo que é ilícito, aquilo que não deve se ter, se possuir, ou que pertence a outra pessoa. E que geralmente, na maioria das vezes, leva a atitudes imorais e pecaminosas. Esse é o sentido de paixões aqui. Pedro então qualifica essas paixões como carnais. Não é isso que ele diz? Que se abstenham dos desejos carnais. A minha versão diz desejo, mas em outras vai dizer paixões carnais. Por que Pedro vai qualificar essas paixões como carnais? Porque tais paixões, elas são voltadas para a satisfação das necessidades básicas do corpo, a nossa natureza humana. E nós temos aqui, na NVI, desejos carnais. E nessa carta, Pedro utiliza essa palavra carne para se referir à natureza adâmica, corrompida do homem. Porque o velho homem, ele quer tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que abomina, tudo aquilo que nos deixa, que nos corrompe, que macula a santidade de Deus. E é nesse sentido que ele utiliza a expressão carnais, no verso de número 11. A natureza adâmica. Porque embora nós queremos às vezes orar, estudar a palavra, vir aos cultos, a natureza adâmica não quer. A natureza adâmica não quer orar, ela não quer estudar a palavra, ela não quer os cultos, ela não quer se submeter à vontade de Deus. Aí Pedro está dizendo: abstenham de todas as paixões carnais, de todos os desejos que a carne, que a natureza adâmica suscitar em você, ou colocar à sua frente, ou tentar te atrair para ela. Abstenham. O fato de que a audiência de Pedro já terem se tornado povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, mediante a fé em Cristo Jesus, conforme os versos 9 e 10, conforme nós aprendemos na nossa exposição anterior, não significava que eles já tinham vencido definitivamente as paixões pecaminosas de seus corações.
Às vezes você entrou aqui hoje e falou assim: pastor, eu não sei, eu estou lutando, pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu estou me esforçando, pastor, mas olha, sempre vem algum pensamento na minha mente, sempre vem uma oportunidade diante de mim, que quer fazer com que eu erre o caminho, o alvo. Bem-vindo ao clube. Vai acontecer sempre. Existe uma frase de Lutero que diz o seguinte, e eu sempre utilizo e sempre vou falar, não é redundante, é para que você possa memorizar ela, que diz o seguinte: o pássaro pode até voar sobre a nossa cabeça, mas ele não pode fazer ninho. Isso vai ficar um pouco mais claro na última parte do verso. Mesmo, queridos, lavados no sangue do Cordeiro, crendo no Evangelho, eleitos de Deus, inseridos no corpo místico de Cristo, nós iremos passar por momentos de tentações. Nós vamos enfrentar situações como essas. Porque ainda, queridos, nós estamos acorrentados. O defunto, o velho homem, que precisa todos os dias ser crucificado, ser mortificado. E esse é o grande desafio da cristandade, dos crentes contemporâneos. Nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio. Porque tem hora que a gente olha para a gente na cruz e a gente fica com dó. Meu Deus, eu estou na cruz, eu estou sendo crucificado, eu estou morrendo. E aí nós queremos nos arrancar de lá. Mas abster-se é exatamente o oposto, é crucificar-nos na cruz. E a cada dia morrer para nós mesmos e para os desejos que estão diante de nós, da nossa natureza caída. Porque recebemos uma nova natureza. E essa precisa sobrepujar a adâmica. É por isso que Pedro está dizendo, existe algo passivo no Evangelho, no cristianismo, mas existe algo que é ativo. Não é apenas uma passividade, mas nós precisamos entender que existe a parte prática. Eu já conheço, sou liberto em Cristo Jesus, Ele já me deu condição, o Espírito Santo habita em mim, e tem os meios da graça, para que eu consiga romper, avançar e vencer e crescer, e me santificar a cada dia, e me amadurecer na fé, e ver a glória de Deus sobre mim, me usando com graça e poder nesses últimos dias. E por essa razão, sabendo disso, Pedro diz, portanto, ele exorta aqueles irmãos a se abster, que se abstenham dessas paixões e desejos. E abster-se aqui é um verbo grego com muitos significados. E o sentido básico, para que entendamos, é manter-se longe de alguma coisa. De onde vem a ideia de evitar? A NTLH diz assim, evitem as paixões. Sabe como que eu sempre costumo dizer? Existem os imperativos, e esse aqui é um deles. Um dos imperativos que nos leva à ortopraxia. Lembra de Paulo para Timóteo na pastoral? Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. Aqui Pedro está dizendo, evitem as paixões carnais. Ele diz, abstenham. E eu costumo dizer, Roberto falando, seu pastor, vaza. Talvez você entenda melhor. Vou repetir. Vaza. Pastor, isso é um termo esdrúxulo. Mas alguém só entende assim, se falar assim. Fica panguando não, meu filho.
vai tomar uma patacada no meio da orelha. Porque tem uns que ficam panguando, né? Pensa que não, toma um peteleque, tum, de cara no chão. Pastor, acontece? Acontece. Como acontece? Para que não venha acontecer, é que nós temos que olhar para as Escrituras. E o que Pedro está ensinando aqui? Olha, evitem. Você está vendo que o negócio está lá assim, ó? Passa bem longe. Mas às vezes a gente faz o seguinte: vai dar ruim. Vocês estão entendendo? Não dá para ser mais claro, dá? Não é possível. E nem precisa, né? Porque está muito nítido. Eu estou dizendo, vocês têm que vazar, vocês têm que evitar. Está sabendo que o negócio está lá? Eu pergunto aqui, se você sabe que tem um abismo, um buraco profundo, tu vais caminhar em direção a ele? Não. Alguém vai gritar: ô fulano, tem um buraco aí na frente, cuidado! Você faz o quê? Redobra a atenção, você desvia fora. É o que eu estou fazendo, que Pedro fez. O que estou fazendo aqui hoje, em nome de Cristo, é dizer: cuidado galera, tem um buraco enorme, cuide! Redobre a atenção. Se abstenha, para que você não venha sucumbir-se, não venha se arrebentar. Porque quem cai no buraco se arrebenta. É muito difícil sair inteiro. Não sai. Pelo menos todos falepados. Não sei se tem essa palavra. Me corrijam aí depois. Todo ralado vai sair. Inteiro, nunca ninguém sai de um buraco. Então se amanhã tu caíres, você não deu ouvido à advertência. Preste atenção nisso. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está ensinando o seguinte: a sua audiência, que eles deveriam se manter distantes desses desejos pecaminosos, evitando-os todo o tempo. Ai Senhor, o que eu faço? Isso aqui é uma perdição para mim. Quebra, meu filho. Se é o telefone, pega um martelo, esbagaça ele. Se é a rede social, bloqueia tudo, sai desse trem. Aquilo que está minando você, a sua vida espiritual, tem que ser erradicada da sua vida, da minha vida, da nossa vida. É amizade? Chuta esse trem. Porque às vezes não é amigo, é um instrumento do capeta para arrebentar com você. Porque o diabo não vai vir com 2 chifrão assim, um tridente e um rabinho com a pontinha assim, fica mostrando a rabinho para você. Ele não vai. Então nós precisamos ter discernimento para nós não cairmos. Pedro está dizendo: vocês precisam se manter distante disso. Agora, aquilo que é externo é muito fácil. O problema é que tem coisa que é interna. Por que ele chama atenção? Por que ele adverte? Por que eles deveriam fazer isso? Ele explica no final do verso 11. E eu vou ler ele todo, para recapitularmos aqui. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais. Aí ele diz, que guerreiam contra a alma. Por que eles deveriam se abster dos desejos carnais? Porque esses desejos guerreiam contra a nossa alma. Olha que negócio interessante. Essa aqui é a razão para a exortação apostólica.
Essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. É impossível, queridos, não percebermos aqui o contraste entre carne e alma. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra coisa, completamente opostos. E alma aqui no contexto se refere à parte imortal, o espírito. Quantas vezes nós saímos daqui no domingo e dizemos assim: essa semana eu vou jejuar e orar. Aleluia! Tomara que você faça isso hoje. Mas aí a gente vai com essa finalidade. Mas amanhã, naquele horário que você pensou em fazer isso, chega alguém e te chama para fazer outra coisa. Nunca te chamou para nada na vida. Mas ele te chama. Às vezes te chama até, vamos lá na Garden, sei lá como é o nome daquele. Vamos lá jogar um bolichinho. Vamos jogar um boliche? 200 conto a hora, eu pago. O infeliz até paga a hora para você ir. Aí você fala assim: vamos, não tem nada para fazer mesmo? Mas no domingo você falou: eu vou orar nesse horário, eu vou ler a Bíblia nesse horário. Porque, pastor, é errado. Não, não é errado. Não é errado desde quando nós não descuidamos do outro lado. Certo? Quando a gente descuida do outro lado e só nos dedicamos às outras atribuições e descuidamos da nossa vida espiritual, aí é um grave erro, é um grave pecado. Não abra mão disso por nada. Ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma guerra, gente, fica atento. Vocês devem se abster porque os desejos carnais da natureza adâmica de vocês fazem guerra. Não é você que faz guerra com os desejos, não. O desejo faz guerra com você. Ele narra que apesar de salva e purificada, nossa alma é atacada pelas nossas próprias paixões carnais, numa verdadeira grande guerra interior. As paixões fazem guerra contra a alma. E fazer guerra aqui, queridos, a tradução do verbo grego significa se enganjar em uma guerra, como um soldado. É como se fosse posto diante de nós um soldado treinado de elite, que consegue um tiro a 2.000 metros no alvo. Você ficaria na frente de um sniper? Teria coragem? Você nem vê o infeliz. Ele está a 2.000 quilômetros, te vendo assim, como se você estivesse na frente dele. E ele não vai errar de jeito nenhum. O termo utilizado aqui é se enganjar numa guerra como um soldado. E só vai para a guerra, meu irmão. Não sei se o Brasil for guerrear, deve ir qualquer tipo de bucha de canhão, qualquer doido aí, eles vão pegar e mandar para a guerra. Mas nas outras nações só vai para a guerra quem é soldado mesmo. O cara é treinado, o cara sabe o que faz, ele conhece a arma, ele sabe atirar mesmo, ele é treinado em bomba, em um monte de coisa, em técnicas de espionagem, contra-espionagem, um monte de coisa. Ele está dizendo, o verbo que ele utiliza tem a conotação de dizer que essas paixões fazem guerra como aquele que se enganja numa guerra como um bom soldado. Porque o desejo, essas paixões, é de sobrepujar a nossa alma, é de macular a nossa alma, é de vencer a batalha. É por isso que na Almeida Revista Corrigida o termo é combatem. Na NVI é guerreiam.
E é usado para descrever o que? Esse conflito entre as paixões pecaminosas do cristão e o seu espírito. Eu quero orar, mas a minha carne quer que eu vou assistir e comer pipoca. Tem problema em assistir e comer pipoca? Não, desde que ela não atrapalhe a sua oração. Que tudo aquilo que você vai fazer, que é espiritual, e vem uma coisa que é secular, mundana e carnal, e quer nos tirar daquilo, aí é problema. Aí é exatamente as nossas paixões fazendo guerra contra a nossa alma. Na verdade, nós perdemos muito os valores que nós não deveríamos perder. Um valor como um momento como esse. Ou qualquer culto. Hoje a gente troca o culto para qualquer coisa. Final do Campeonato Brasileiro. Um bando de time ruim, que eu nunca vi desse jeito. Não vem falar aos flamenguistas não, que é bom, que não é nada. É tudo ruim. Tem um monte de flamenguista que já fica me olhando. Tudo ruim. Mas se nos atrapalhar de vir o culto por causa do final do campeonato, meu irmão, nós temos que reconsiderar algumas coisas na nossa vida. Aqui não tem irmã noveleira, mas em algumas igrejas aí por aí que eu já passei, tinha irmã noveleira. Que no final da novela, só o sangue do cordeiro, não ia para o culto. Tivesse um culto, matava o culto para assistir o final da novela. Eu não posso perder. Termina que é a trem mais sem graça do mundo. Coisa do Satanás. Eu conheci crente que não perdia o final do Big Brother. Tivesse qualquer compromisso na igreja, ele não ia. Porque eu quero saber quem vai ganhar o Big Brother. Só o sangue do cordeiro. Tem, não sei quem fez o aniversário, amém, dá parabéns para o abençoado. Vem para a igreja. Mas se eu não ir, vai ficar chateado, que fique bicudo, trombudo, com a cara feia, amarrada, manda o presente depois para ele, depois você vai lá, passa lá, dá um abraço nele. Mas o seu compromisso primeiro é com Deus. A crentalhada hoje perdeu o senso dessas coisas. E aí tem que ter um doido igual eu, que tem que ficar falando, esfregando a cara de todo mundo, toda vez que eu venho falar. Porque essa é a realidade. Porque vocês acham que hoje, se eu fosse olhar para o Roberto Adâmico, eu queria estar aqui falando essas verdades para vocês, e ouvindo essas verdades que primeiro me arrebentaram antes de vir falar a vocês? Não! Mas por quê? Porque eu preciso me abster e dizer: todavia seja feita a sua vontade, Senhor, na minha vida. Eu preciso do Senhor, eu preciso da sua graça, eu reconheço essa graça na minha vida, e tudo que eu fizer todos os dias da minha vida nunca será suficiente por aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Nós podemos vir todos os dias nos cultos, de segunda a segunda-feira, se tivesse culto todos os dias, nós poderíamos fazer todos os tipos de penitência e sacrifício, jamais nós conseguiríamos ou jamais vamos conseguir pagar o que Cristo fez na cruz do Calvário pela minha, pela sua vida. E às vezes nós damos tão pouca atenção para isso. Não fique brincando de ser crente. Não fique flertando com o pecado. Porque o capeta não brinca de ser capeta. Pedro diz: olha, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, o seu inimigo, ele anda ao derredor, bramando como o leão, procurando quem possa tragar. E aqui Pedro está dizendo: vocês precisam se abster desses desejos, porque esses desejos fazem guerra contra a sua alma. Paulo diz em Gálatas 5,17 que a carne guerreia contra o espírito. Há uma guerra travada. Queridos, e o homem morto, o defunto, tem que estar só esqueleto. Porque quanto mais nós vazamos fora, quanto mais nós nos abstemos, quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, ao Espírito Santo, à leitura da palavra, à oração, ao jejum, à comunhão dos santos, mais
A natureza adâmica, esses desejos, essas paixões, elas vão se deteriorando, elas vão sendo vencidas. Mas quanto mais nós nos afastamos da palavra de Deus, das orações, do jejum, da comunhão, nos cultos, de viver esse momento que nós estamos vivendo, mas esse defunto vai ficando vivo. E nós começamos a perder a batalha. É algo muito sério. Tiago fala que as paixões promovem uma guerra em nossa carne. Tiago 4, verso 1. E esse é o motivo pelo qual os cristãos deveriam se abster dessas paixões, pois alimentá-las seria o mesmo que fortalecer o inimigo interior, que tem como alvo atacar e derrotar o nosso espírito. Se nós passássemos o mesmo tempo com as Escrituras que nós passamos com o nosso celular. Sabe, tem alguns de nós que vamos para o banheiro e levamos o telefone. Pergunto, para quê? Sim ou não? Estou falando tchu-tchu-tchu que eu sou das antigas, né? Hoje ninguém tem esse sonzinho mais no telefone. Está todo mundo moderno. Os iPads, os iPods, os iPhones da vida. Não tem esse barulhinho. Você está entendendo? Como que a gente vai sendo atraídos, engodados, vai sendo iludido com as coisas? Qual é o problema de ter o telefone? Nenhum. Desde que ele não domine você. Desde que ele não seja o Senhor da sua vida. Consegue viver sem ele? Ou você vai ter abstinência? Vai ficar tremendo. Ai, meu Deus do céu, eu preciso do meu telefone. Queridos, o que nós estamos alimentando? A nossa carne ou o nosso espírito? No que nós estamos tendo mais prazer nos últimos dias que nós estamos vivendo? Faz aí uma introspecção. Pense com você. O que você tem gastado seu tempo? Claro, você precisa trabalhar, você precisa ter vida em família, vida social. Eu entendo tudo isso. Mas e o devocional? E a vida com Deus? Como é que anda? O que nós precisamos entender, queridos, é que mesmo sendo salvos e purificados pela fé em Cristo, nós ainda somos vulneráveis e passíveis a sermos contaminados pelo pecado. Nós somos libertos da condenação do pecado. Estamos, ó a conjugação do verbo, sendo libertos do domínio dele. Isso é santificação. Santificação é um processo. E é tão importante esse processo que a própria Escritura vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como é que a santificação acontece na minha vida, pastor? Jesus na oração, em João 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há como nos santificarmos sem esse meio de graça que é as Escrituras, sem nos debruçar nela e conhecê-la, com os joelhos no chão e buscando a presença daquele que é santo, 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 para sempre, eternamente. Amém! Como é que eu vou me proteger? Em Cristo. É nele. Ele é a nossa força. Mas eu pequei, Senhor. Confesse, deixe, se arrepende-se, mude. É isso. Não guarde os seus pecados de estimação.
Porque tem alguns pecados que às vezes a gente preserva dentro do coração. Esse aqui eu não posso tocar, esse eu não posso mexer. E Jesus está olhando assim: eu abomino isso da sua vida. Porque nós precisamos entender que mesmo, embora esses cristãos aqui, eles estavam debaixo de severa perseguição por parte dos homens maus e incrédulos, naquele contexto, eles não deveriam, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sendo vilipendiados, eles não deveriam se esquecer que havia uma guerra ferrenha sendo travada no interior de cada um deles. Você vai trabalhar, mas entenda, tem uma guerra travada dentro de você. Você vai para a faculdade, a mesma coisa. Você vai para a sua casa, a mesma coisa. E o resultado de tal guerra seria o quê? Algo eterno. O que nós precisamos entender? Que as paixões carnais são desse mundo. Estão ligadas ao tempo da nossa peregrinação. Só enquanto nós estivermos aqui. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar algo interessante, algo tremendo, maravilhoso. Ele diz assim: quando que isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, tudo isso vai cessar. Cadê, morte, o seu poder? Cadê o pecado, o seu domínio? Porque não vai ter, porque a promessa é, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos nos abster, nós precisamos fugir das nossas paixões, porque guerreia contra a nossa alma, mas é só enquanto estivermos aqui, quando aquele que é o nosso Senhor se manifestar, nós seremos transformados. Ele vai nos tirar até da presença do pecado. Mas enquanto aqui, nós temos que todos os dias lutarmos. Não é para alcançar a salvação, viu? Observação aqui. É porque é salvo. Porque o ímpio não quer nem saber disso aqui. Mas o salvo, ele luta. Ele sabe o que agrada ao Senhor e o que desagrada. E ele tem que viver assim, para agradar aquele a quem o salvou. Então nós precisamos entender que é só enquanto nós estivermos aqui. Mas mesmo quando estivermos aqui em uma guerra ferrenha, nós entendemos que a nossa alma pertence ao mundo vindouro e deve ser preservada das tentações que são parte da nossa vida aqui. Dito isso, é preciso, querido, esclarecer que embora nós temos uma cidadania espiritual e escatológica, isso não significa que podemos negligenciar nossos deveres presentes como crentes contemporâneos. Nós não podemos ignorar os deveres. Qual é o dever? O imperativo está aqui. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro, na verdade, exorta os seus leitores a cumprir os seus deveres como cidadão do Império Romano, conforme os versos 13 e 17 do capítulo 2. O ponto aqui, queridos, é que essa cidadania terrena é provisória, é transitória, é efêmera. Ela vai passar rapidamente. Ontem nós tínhamos 15, hoje nós estamos 40 anos, 50 anos, e já nós começamos a pular o corguinho. Fala em pular corguinho, os crentes ficam tudo sério, né? Ô crentaiada que tem medo de morrer, meu Deus do céu. Por que, gente? Vocês ficaram assustados, falam em pular o corguinho. Morrer é coisa boa pro crente. Que isso, pastor? Ué, meu filho, amanhã eu posso estar aqui num paletó de madeira e vocês aqui chorando. Oh, meu pastor morreu. E eu lá, oh, glória, aleluia. Eu não sei, você também não sabe. Então, a cidadania terrena, ela é transitória. É só enquanto estivermos aqui.
Mas nós não podemos ficar panguando, nós não podemos ficar aí, ó. Entendeu? Temos que estar percebido para aquilo que é imprescindível na nossa vida. Certo? Essa cidadania terrena é provisória. É como se fôssemos estrangeiros vivendo num país que não é nosso, enquanto aguardamos nossa chegada em nosso próprio país. É como aquele que vai para a América. Tu não é americano, meu filho, tu foi lá para passar um tempo. Tu não é da terra, tu não é filho de Belial, tu é filho de Deus, tu é noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui exilados. Lembra aquele louvor que nós cantamos, que é maravilhoso? Que tom que é esse aí? É alto, né? Da linda pátria estou, cansado. Vocês estão cansados mesmo, né? Já vou estar terminando. Saudades, ó, quando é que eu vou? Nós somos exilados. Nós estamos aqui por um tempo. A nossa pátria não é aqui. A nossa casa não é aqui. Esse sofrimento aqui é só enquanto estivermos aqui. Então nós não podemos nos descuidar, queridos. Nós precisamos estar apercebidos o quanto antes. Para isso que nós estamos falando aqui. Já nós vamos chegar em casa. Já nós estaremos para sempre com o Senhor. Eternamente com o Senhor. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais sofrimento, morte, nem choro. Porque Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Eu sei que tem alguns de vocês que tem dia que você chora e às vezes você nem consegue orar. O som da sua oração é choro, soluço. Tem dia que você diz assim: eu não aguento mais. Eu estou para desistir. Mas o Senhor que te escolheu, Ele diz assim: eis que o tenho em minhas mãos e ninguém pode arrebatar. Embora fracos, vulneráveis, o Senhor é aquele que vela por nós. O cristão não pode se naturalizar como cidadão desse mundo. Eu estou aqui, eu não sou daqui, mas eu quero tirar um green card do mundo. Às vezes não fala assim: eu quero, pastor, tirar um green card daqui. Mas faz tudo parecendo que quer tirar um green card daqui. O capeta está prontinho assim para dar. Tem uma frase de Billy Graham que diz o seguinte: que toda vez que o homem quer ir para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco prontinho. E com motor de 90, viu? Não é rabetinha não. Para ficar não. É um 90 para você vazar rapidinho. Não sei se vocês estão entendendo a minha linguagem aqui de pescador, mas... Presta atenção, viu, filho? É por isso que eu estou falando desde o início da pregação. Não fica boscando, não. Tem crente que é assim: eu não sou daqui, eu sou do céu. Mas quer tirar um green card do mundo. Eu nem fui nem baixado do capiroto ainda, mas ele nem precisa ir. É ficar dando uns indícios, ele já vai entregar pessoalmente. Ele já traz prontinho aqui, eu passava, aqui, o green card para você, ó. Nós não podemos se naturalizar como cidadão desse mundo, porque nós não somos daqui. É por isso que Pedro está dizendo: eu insisto em que como estrangeiro e peregrinos no mundo, vocês se abstêm disso aqui. Nós só sempre vamos ser residente temporário. A imigração do capiroto vai sempre querer mirar na gente.
E nós, foge hoje, foge amanhã, e vaza outro dia, e vamos para a oração, e vamos para a palavra, e vamos vir para os cultos, e vamos pregar o evangelho, e vamos dar um bom testemunho, e o nome do Senhor vai ser anunciado, glorificado, exaltado, através da sua igreja. É isso, queridos. Traduzindo, nós não podemos nos esquecer que, como cidadãos dos céus, embora residentes provisórios aqui, precisamos nos abster dos desejos carnais, dos quais travamos uma guerra ferrenha todos os dias. Eu disse tudo isso para sintetizar nessa fala. Vocês conseguiram compreender? Se alguém ficar meio em dúvida, eu vou começar tudo de novo. Lá do início. Ficou claro, queridos? O comportamento do cristão em relação ao mundo. Nós precisamos, como filhos amados de Deus, como forasteiros e estrangeiros em terra estranha, nos abstermos dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. Faça isso. Pastor, mas está tão difícil. Eu não sei orar. Eu não consigo orar. Eu não tenho vontade de orar. Ei, quem é que tem vontade de orar, meu filho? Aquele que já está familiarizado em orar todos os dias, ele já ora. Mas tem dia que ele dobra o joelho, esmurrando o próprio corpo. Então diga uma coisa, ore mesmo sem vontade. Porque às vezes a gente não está nem com vontade de comer, está com o bucho estourando. A gente, nossa Deus, eu vou comer. Que comida saborosa. E vai entupindo. Está mesmo sem vontade. Ora sem vontade. Porque se você esperar dar vontade para você orar, você não vai orar nunca. Ou só quando Deus amarrar você numa situação, te botar numa situação para te espremer, aí tu grita, Senhor! Hoje a gente estudando de manhã aqui, tem um texto lá em Tiago, que diz assim, que se a pessoa estiver com uma situação difícil, que ele ora. Eu falei, que coisa boa, isso ficou claro para mim, porque tem um negócio da gente ficar, ora por mim, ora por mim, ora por mim. A partir de hoje, fala assim, tá, eu vou até dar uma oradinha por você. Mas o texto está dizendo que é para você orar. Porque é muito fácil, né? Ora por mim. E a gente não quer orar. Ore, meu filho, sem vontade. Guerreia, não fica brincando não, porque o negócio é sério. O cristianismo não é uma religião, é um modo de vida. E para ser cristão tem que passar por isso aqui. Tem que guerrear mesmo. Entendeu? Vem lá as paixões igual um sniper. Você também arruma a sua carabina aqui e fala, eu também sou sniper. Vamos estar no mesmo páreo aqui, ó. Eu não vou ficar perdendo para esse negócio. É assim que tem que ser. Vença a carne. Porque, irmãos, queridos, eu sei que tem dia que a gente fica assim, pastor, eu pego 1 hora no domingo. Ainda bem que falta meia hora para acabar o culto. Eu estou doido para ir embora, mas chega em casa. Alguns eu sei que vai descansar. Mas tem gente que vai maratonar na Netflix até 1 hora da manhã. Quando não maratona no Netflix, fica no telefone. Mas não vê a hora de acabar um culto. Você está cansado, meu filho? Também estou. Você está com fome, meu filho? Também estou. É assim. Estamos no mesmo patamar. É isso para todos nós. Mas nós temos que ter prazer nas coisas do Senhor. Gastar tempo com o Senhor. Você ajudaria uma pessoa que só te procuraria quando precisasse? Ajudaria? Mais de uma vez?
3, 4, 5, 10, 15 vezes? A mesma pessoa? Ah, mudou aí a opinião. E às vezes a gente faz bem isso com Deus. A gente só lembra dele quando a gente está em apuros. Oh Deus! Socorre-me! Minha mãe, meu pai, meu irmão, o emprego. Imagina Deus olhando, onisciente, sabendo, escreveu sua vida, escreveu a minha. Queridos, é prazer em Deus. É dizer assim como o salmista, assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Eu te amo, eu te desejo, não pelo que o Senhor pode fazer a mim, mas eu te amo e te desejo com toda a minha alma, com todo o meu ser, por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor sempre foi, porque o Senhor é Deus, onipresente, onipotente, onisciente, desde a eternidade. É isso. E assim nós vamos alimentar a nossa alma e fortalecê-la para vencer as paixões carnais. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde como seu povo. Amanhã ou depois, nenhum de vocês pode dizer assim: eu não sabia. Ah, aconteceu. Mas você sabia. Vocês sabem. E entenda isso. E tomara que você fique pensando nisso toda essa semana. De preferência que perca o sono. Porque chegou o tempo em que Deus vai ter que fazer isso em nós. Para que a nossa atenção se volte para Ele. E isso é porque Ele nos ama. Lembra que a exortação é por causa de amor? Por isso que Pedro começa: amados, eu insisto em que, como pessoas que não é daqui, se abstenham de tudo isso. Não alimente a sua carne. Mortifique a sua carne. Em outras palavras é isso. Faça morrer a vossa natureza pecaminosa. Isso que Paulo diz. Que o Senhor nos ajude com essa tarefa. E que Ele seja glorificado na minha e na sua vida. Amém, queridos?